Estamos no ar. Ora então, boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do Comboio Suburbano. Mais uma vez, a burguesia tem um expresso da meia-noite, nós temos o Comboio Suburbano para apresentar as nossas opiniões de trabalhadores. O meu nome é João Vilela, estou aqui com o Saúl Pereira e com a Carmelinda Pereira, que aceitou o nosso convite e que eu agradeço também que tenha aceito o nosso convite para estar aqui nesta nossa edição de hoje, e vamos falar do tema do condicionamento das eleições. Nós estamos em plena campanha eleitoral para as presidenciais, não vamos falar especificamente da campanha eleitoral, talvez possamos passar por ela, mas o objetivo que tivemos quando criámos quando convidámos a Carmelina e quando pensámos neste podcast, foi sobretudo discutirmos os meios por meio dos quais as eleições são sistematicamente condicionadas, porque nós temos um sistema que diz, pelo menos em tese, que toda a gente pode eleger e toda a gente pode ser eleita, mas depois, quando basta analisarmos superficialmente qualquer processo eleitoral, percebemos muito depressa que não é exatamente assim. Há um conjunto de desvantagens que impedem um conjunto de forças políticas de serem eleitas, há um conjunto de vantagens que garantem a outras serem sistematicamente eleitas para chegarmos a uma composição parlamentar e de governos e de presidências, etc., que seja do agrado da classe dominante. Temos essa percepção clara e não é preciso grandes estudos porque ela é óbvia, está à nossa frente, e há um conjunto de mecanismos que são utilizados e tentaremos discuti-los no nosso podcast de hoje. Começávamos então por perguntar à Carmelinda Pereira, desde logo, enquanto antiga dirigente do POS, o que é que sentiu em termos de desigualdade no tratamento entre as forças políticas, desde logo, por exemplo, e uma coisa que me salta à vista, no tratamento noticioso, porque nós passamos 4 anos sem fazer a mais pequena ideia se os partidos que não estão representados no Parlamento existem ou não existem e o que é que andam a fazer. Já deve ter passado por momentos, peço desculpa, pedi-me para tratar por tu, já deve ter passado por momentos em que era bastante óbvio que o tratamento noticioso que estava a ser dado aos partidos do Parlamento e o tratamento noticioso que estava a ser dado ao teu partido era completamente diferente, não é? E isso condiciona o comportamento eleitoral. Bom, o terreno das eleições, do ponto de vista da luta da classe trabalhadora, do meu ponto de vista, da luta dos militantes, dos trabalhadores que consideram que é necessário construir uma saída diferente daquela em que se encontram para podermos, de facto, ter uma resposta para todos os problemas da sociedade e que o sistema em que vivemos não pode dá cada vez menos, aliás, retira aquilo que já foi conquistado, precisa de retirar tudo o que já foi conquistado. Obviamente que a luta dos trabalhadores nunca pode ter uma visibilidade nos meios que são institucionalizados, porque esses são do sistema. Os meios que existem são os meios do sistema em que nos encontramos. E, portanto, o que se costuma, aliás, dizer que é o politicamente correto. Portanto, há um conjunto de forças sociais que têm o acesso à comunicação social e depois também a própria comunicação social. Eu, quando estou a falar da comunicação social, não estou a falar dos jornalistas, dos repórteres, que também são trabalhadores. Eu estou a falar do controle e das linhas e das regras que determinam a forma de funcionamento desses meios de comunicação. Portanto, os responsáveis editoriais têm linhas definidas e os trabalhadores que trabalham como como agentes da informação, que fazem a informação, que fazem as reportagens, que escrevem os textos, e eles sabem que têm que respeitar os códigos existentes. E neste sentido, portanto, já neste momento, aliás, já há alguns anos que isso acontece, não é de agora, há mesmo uma autocensura. Os jornalistas, os repórteres, eles próprios já fazem a seleção e o corte da informação que eles gostariam de dar, porque eles sabem que se a informação chegar à redação de outra forma, ela será
amputada, ou então eles também correm riscos na sua avaliação e no seu próprio trabalho. Portanto, o trabalho deles também é posto em causa. Portanto, no quadro também da precariedade, das relações laborais, tudo isso que nós sabemos. Portanto, há todo um esquema construído a todos os níveis para delimitar e impedir que as forças da classe trabalhadora, que são a maioria, não é? Que somos a maioria, que construímos tudo e da qual depende tudo, possam ter a iniciativa, possam ser livres de ter a iniciativa, de se organizar e de expressar e de comunicar aos outros o que estão a fazer. E neste sentido, obviamente, que as pequenas organizações, e neste caso refiro-me ao POS, que apostou e continua a apostar na construção, no ajudar os trabalhadores, os jovens, os estudantes, os operários a ligarem-se, a tomarem em mãos a resolução dos problemas, não podem ter voz nos meios de comunicação existentes. Não podem ter. Portanto, há um blackout e nós sabemos que e mesmo as informações que se passam no resto do mundo, nos outros países, só passa aqui aquilo que interessa ao sistema. Todos nós sabemos, portanto, que nós aqui ignoramos o que se passa, quais são as lutas dos trabalhadores na Alemanha, quais são as lutas dos trabalhadores em França, quais são as lutas dos trabalhadores e dos jovens nos Estados Unidos. Só quando as coisas atingem uma proporção que ultrapassa tudo, então são obrigados rompem o contexto existente e são obrigados a passar informação. Mas mesmo assim essa informação é muito, muito confinada, muito deturpada, muito estigmatizada. Ora, as organizações que apostam na relação entre uns e outros, na organização, na aposta na mudança e no incitar a que tenhamos confiança e que não estamos sozinhos e que a mudança de paradigma é algo que passa pela cabeça de muita gente, que não é só em Portugal, tudo isso, nada, isso é proibido passar. Quando chega às eleições, no quadro ainda do que está instituído em termos de conquistas do 25 de Abril, que é o respeito o direito por constituir-se organizações políticas e de aparecer com os mesmos tempos de antena, com a mesma informação na comunicação social, só ficam os tempos de antena, como sabem, porque o resto, os telejornais, tudo isso é definido pelos jornais ou pelos meios de comunicação. Portanto, daí serem os restritos tempos de antena, de regra geral, que também eles são condicionados, só algumas pessoas é que vêm esses tempos de antena, em tempos que não são propriamente às horas nobres, portanto, no meio de muita coisa. Portanto, é assim. Portanto, nós não temos expectativas em relação a divulgar e construir uma organização da classe trabalhadora no quadro das eleições. Aliás, foi isso mesmo que nos leva a dizer que não interessa neste momento estar inscrito no Tribunal Constitucional só para ter essa prerrogativa, quando não é isso que neste momento determina o desenvolvimento da situação do ponto de vista da saída política que os trabalhadores e os estudantes precisam de construir. Só querias fazer uma pergunta, estávamos a dizer antes de começarmos? Diz. Sim. Aqui dentro deste quadro do tratamento desigual, há aqui uma coisa específica que eu gostava de perguntar em relação, por exemplo, aos debates. O que nós vimos sempre é mesmo dentro do que são os debates para as eleições, tem havido até mais recentemente uma maior pressão para incluir alguns partidos pequenos, quando, por exemplo, nas últimas legislativas, penso, estranhamente isso acontece quando os partidos pequenos são
fascistas. Quando os partidos pequenos são fascistas, lembram-se de incluir partidos pequenos nos debates. Mas portanto, essa desigualdade nos debates, tanto a não inclusão de uma série de partidos como o tratamento desigual nos debates e até no comentário político, àqueles que dentro do sistema estão ainda um pouco à esquerda dentro do sistema, como é que isso se configura? Como é que o vosso histórico de luta política acompanhou esse processo? Se há exemplos que possam dar... Eu posso-vos contar um episódio das últimas eleições em que o POS se apresentou. Portanto, no quadro, portanto, dessa desigualdade enorme dos debates nos meios de comunicação social, houve um partido político, não sei se foi o MRTP, que fez uma queixa, mesmo em tribunal, invocando a lei eleitoral. E então, já mesmo fora de tudo o que estava estipulado, já quase no fim, o tribunal intimou, neste caso foi a SIC, a ter que abrir um debate entre os partidos, com os candidatos de todos os partidos. O PS também foi. Eu sei que o debate que me coube era em sorteio, foi com outro partido que neste momento nunca mais ouvi concorrer, que era o partido, não sei, não me recordo o nome do partido. Sei que era um partido que defendia energicamente as regras e os quadros de Bruxelas, os tratados da União Europeia. E eu com aquela, não sei se foi 3/4 de hora, debate, não foi mais. Aquele debate de 3/4 de hora fez com que o POS passasse de um score, no instante, em Lisboa, de milhares de votos. Já podem ver. Portanto, o que significa, de facto, a possibilidade, aquilo que tem, na altura em que vivemos, os média, o poder mediático é enorme, não é ele que ele não é determinante, em última análise, o que é determinante, de facto, é uma relação de a capacidade dos trabalhadores furarem, dure o que durar, poderá durar mais tempo, poderá durar menos tempo. Até agora têm conseguido conter e travar a capacidade de ação dos trabalhadores, mas há um dado momento que não há mais jogos possíveis, não há mais leis possíveis e, portanto, haverá mesmo uma resposta na rua. Mas até aqui se pode ver como é que os meios de comunicação conseguem, os meios mediáticos têm conseguido criar na cabeça da maioria, de uma grande parte da população, inclusive encaminhá-las para os votos, encaminhá-las para o quadro em que devem votar. As informações das sondagens, tudo é feito para dizer que é preciso votar neste, é preciso votar naquele. Vem aí o papão, agora é o papão, não é? O papão. Vem aí o diabo, atenção, vem aí o diabo. Sim, também já agora, isso vem muito a propósito do terceiro ponto que queríamos falar também, que é de facto essa construção das narrativas na comunicação social a favor de determinados partidos e contra outros partidos, não é? Nós vemos muito isso no nosso campo político, sobretudo, por exemplo, as histórias mirabolantes que são contadas sobre as experiências socialistas, enfim, aí talvez tenhamos algumas discordâncias ou não, mas em qualquer caso, algumas histórias são verdadeiramente mirabolantes. Acho que nenhum de nós consegue, de facto, acreditar que, sei lá, uma história que eu me recordo sempre, porque é anedótica, não é? Na Coreia do Norte, ensina-se nas escolas que o Kim Jong-un inventou os hambúrgueres. Lembro perfeitamente de ter lido esta notícia uma vez, que isto é tão imbecilmente disparatado.
que ninguém acredita, quer dizer, mas isto passa como notícia na comunicação social. Isto faz parte da construção de uma narrativa de tudo o que é demasiado para ali, a gente não vai. E, portanto, temos de ficar sempre aqui neste sítio mais ou menos centrado, mais ou menos bem comportado, e não podemos nunca ir nem muito para um lado nem muito para o outro, porque senão temos aqui um grande problema. E de vez em quando, que acho que era isso que estavas a dizer, não é? Aparece então o grande perigo de aparecer uma força extremista, então temos todos de carregar o nosso apoio para soluções de contemporização, para impedir o extremismo de subir. Ou seja, há uma série de mecanismos, quer de deslegitimar um lado, quer de criar papões, como estavas a dizer, para obrigar permanentemente as pessoas a votarem nos mesmos. É essa a tua opinião? É, não só a votarem nos mesmos, como a medirem 3 vezes os passos que dão na luta de classes, na sua luta, na sua ação direta. Não podemos pôr em causa este governo, não podemos pôr em causa as decisões que o governo tomou, as decisões que o governo está a tomar. Vejam em relação à TAP, é preciso compor, é preciso consertar, sabendo que o que se joga é a destruição da TAP, é a entrega da TAP a uma companhia aérea maior, que quem define as regras é a Autoridade da Concorrência Europeia. Claro que a favor do mais forte, porque isso são as leis do Tratado de Maastricht. Sempre o mais forte anula o mais fraco. E a TAP tem que se reduzir, a expressão mais simples, reduzir os postos de trabalho, ficar sem aquilo que é a sua força, que é o seu valor, que é a capacidade de construir, a capacidade de realizar, a capacidade de aguentar tudo o que é o setor aeronáutico, que não é brincadeira, é uma força enorme, com um valor imenso. É preciso desbaratar esse valor e é preciso engolir isso, porque o governo está a fazer o melhor possível lá na União Europeia, lá em Bruxelas. E, portanto, os sindicatos têm que assinar aqui pactos de não agressão, pactos de concertação, em que abdicam de tudo, inclusivamente abdicam de lutar. Assinaram que é a paz social. Quer dizer, a paz social para perder direitos, para perder o contrato coletivo de trabalho, para perder o posto de trabalho, como se os seus direitos e os seus postos de trabalho fossem incompatíveis com a preservação da TAP. Quando é ao contrário, não é? Isto é criado, portanto, é todo um contexto de dizer este governo não pode ser posto em causa. A unidade nacional, a santa unidade nacional, com o Marcelo a fazer a coroação do processo, do corolário do processo, e não pode ser posto em causa. Daqui não podemos sair. Daqui não se pode sair. A Galp está a fazer o que está a fazer, todos os olhos veem que não pode ser assim, o próprio governo diz que é lamentável, não é? Ao gente do governo, inclusive a autarquia de Matosinhos, diz que é lamentável, mas daqui não se pode sair, temos que ficar aqui neste quadro, porque aí daí se levanta a mobilização geral dos trabalhadores daquele setor e dos que estão ligados, etc. Ai daí, que isso é lá o que ia acontecer, a desestabilização. Aí, portanto, este clima constante, aterrorizar, de fazer com que as pessoas, com que os trabalhadores, os estudantes, aceitem o quadro em que se encontram, é a linha geral. Claro que aqueles que ousarem afirmar o contrário ou mostrar o contrário, inclusive a partir de ações concretas, têm que ser silenciados ou deturpados. Acaba por ser sempre o silenciamento e a deturpação também, isso é bastante óbvio. E mais uma vez, nós vemos isso dentro dos partidos que ainda são considerados aceitáveis pelo sistema,
ditos mais à esquerda, mesmo esses são constantemente deturpados e silenciados. Imagine-se ainda os movimentos que estão demasiado fora do sistema para sequer serem aceitos como oposição, digamos, oposição controlada. E isso leva-me aqui a um outro ponto, que é exatamente a limitação mesmo portanto, existe em Portugal essa conquista da liberdade de se constituir associações, partidos, movimentos, mas de que maneira é que essa liberdade é passível de efetivamente ser exercida ou é, na verdade, limitada, ingerida pelo próprio Estado? Umas estruturas são apoiadas, outras são sistematicamente condicionadas, multadas. As multas, por exemplo, a partir do momento em que um direito, como é o direito de associação, está condicionado por multas e por preços de emolamentos, à partida a burguesia está beneficiada nessa condição porque tem esse recurso com ela. E como é que vocês veem isso também? Os pequenos partidos sabem e têm na pele, sentem na pele essa pressão e essa perseguição, porque a lei dos partidos que foi feita, a lei dos partidos políticos que foi feita a alteração à lei dos partidos políticos foi feita, atenção, foi feita no momento em que foi feito o novo Código do Trabalho. O Durão Barroso, quando promulgou o Código do Trabalho para a distribuição da contratação coletiva, porque foi a partir de lá que está distribuída a contratação coletiva e a lei dos despedimentos coletivos, foi o Código do Pagão Félix Durão Barroso, que depois tem vindo a ser agravado governo após governo, também foi promulgado pela mesma maioria da AD, nessa altura, a nova lei dos partidos políticos. Então essa lei tornou ainda mais gravosa a pressão e a perseguição sobre uma organização política que não tenha representação parlamentar, que não receba dinheiro do Estado. Porque os outros podem ter multas, nós nunca sabemos quais são as multas, mas o dinheiro, eles têm sempre dinheiro para pagar as multas. Entra por um bolso, sai por outro, mas eles têm sempre dinheiro. Agora, nós, pequenas organizações, as multas são tão elevadas e sem qualquer razão de ser. Multas, as auditorias que são feitas às organizações, neste momento a todas as organizações políticas e sindicais, os sindicatos estão no mesmo contexto neste momento, é uma lei contra os partidos políticos e contra os sindicatos. As auditorias que nós dizemos pela nossa experiência, a organização POS, fomos alvo, e as multas de que fomos alvo são coisas que raiam uma loucura, mas são de muitos milhares de euros, por coisas que não têm razão de ser. Que numa empresa, uma multa que fosse aplicada na contabilidade de uma empresa, sobre aqueles motivos, não poderia ser aplicada. A empresa recorria e o Tribunal Administrativo dizia isto não faz sentido. Em relação às organizações políticas, nós nunca podemos recorrer a nada. Não há, a ordem vem do Tribunal Constitucional, de acordo com a comissão que o Tribunal tem nomeia, e a partir dali é um cutelo com agravante que se a organização não tiver dinheiro para pagar aquela multa de milhares de euros, são os militantes que assinam o documento da contabilidade, que tem que ser feita com uma empresa também, com uma plataforma indicada, que também custa dinheiro, são os militantes que assinam aquela entrega, aquele documento, que pagam. E, portanto, se a instituição recebe um salário, por exemplo, ou
uma pensão de reforma pelo banco, o tribunal vai à conta salarial, ao salário ou à pensão de reforma daquele militante. É uma coisa, é uma perseguição. É uma perseguição terrível, de maneira que os militantes responsáveis pela contabilidade estão sempre, como se diz em linguagem popular, com o credo na boca. Estão sempre... Eu conheci militantes de outras organizações que chegaram a pôr as contas deles, a conta deles do banco, de sobreviver, de sua sobrevivência, porque somos trabalhadores, não somos capitalistas, em nome de filhos, em nome de amigos, porque se tivesse em nome deles, eu ia à conta. Já podem ver como as coisas se jogam na perseguição às pequenas organizações. Nós, inclusivamente, procurámos o provedor de justiça da altura, sei lá, e deram-nos razão, mas não podiam fazer nada. O Tribunal Constitucional decide. E não há apelo nem agravo. Portanto, isto para dizer, que também por aí não ganhamos nada. Entretanto, nós sabemos, não é incompreensível, por exemplo, que nós sabemos que toda a gente se lembra das notícias que deram na comunicação social, que o CDS, no período do governo de Paulo Portas, na altura do governo, esse partido foi favorecido com imenso dinheiro, com milhões, não foi? Foi dito por todo lado na comunicação. Onde é que foram que auditorias é que foram feitas a esse partido? O que é que pagaram? Mas nós não ficamos surpreendidos com isto. Isso só revela como é que o Estado capitalista, que é o Estado em que nos encontramos, o sistema capitalista com o governo e com o aparelho de Estado capitalista, mesmo se foi reconstruído, não aceita e tem que cair em cima daqueles que ousam pô-lo em causa. Não ficamos surpreendidos. Se eles nos tratassem bem, é que ficaríamos muito admirados. Sim, isso é verdade. Tínhamos aqui tínhamos pensado falar da questão da Galp e da TAP, mas já fomos falando disso ao longo da conversa. Portanto, eu passava a virar para o ponto seguinte, que era a construção de uma saída política, e até juntava duas questões que tínhamos conversado, que era essa construção da saída política e as razões para a passagem do POS à associação política. Ou seja, primeiro, como é que nós saímos daqui e de que forma é que uma associação política e não um partido político pode contribuir para essa saída que vamos ter de encontrar, de alguma forma. Bom, a razão que nos levou a tirar o nome do Tribunal Constitucional foi também essa. Portanto, nós não queríamos continuar a receber a sofrer a pressão, um assédio para nada. Mas nós já éramos uma organização. O POS constituiu-se, tanto como a nossa história, portanto, fomos militantes, a maior parte de nós éramos militantes do Partido Socialista, uma ruptura que foi militantes, tudo isso, portanto que continuaram a batalhar por uma política socialista, durante 2 anos dirigiram-se ao PS para mudar de orientação e às tantas constituímos um movimento para a unidade socialista. E nessa altura as coisas eram diferentes. A ideia que nós tínhamos é que, a termos uma representação política oficial, um estatuto oficial, isso nos ajudaria a desenvolver um caminho que seria a construção de uma organização que não o POS. Nós consideramos que a saída política, a necessidade de uma organização que represente os trabalhadores e combata pelo socialismo, em ligação com a luta dos trabalhadores do resto do mundo, em particular da Europa, não é o POS. Nunca pensámos que fosse o POS. Nós consideramos que o POS será uma componente, neste caso a política ou os militantes organizados no POS, que depois aderiram, que se juntaram com uma organização da Quarta Internacional
e fundaram a secção da Quarta Internacional em Portugal, nós consideramos que terá que ser um movimento, uma organização com muitas componentes. Não sabemos qual é a forma que ela vai ter, a vida dirá, mas serão militantes e segmentos, sei lá, de muitos setores que procuram o mesmo que nós e que certamente terão opiniões, umas iguais, umas coincidem, outras que não. E nós temos de ter a capacidade, nós militantes temos de ter a capacidade de saber ouvir-nos e de saber construir propostas de ação concretas e delineando propostas políticas concretas e de nos articularmos. Portanto, nós já no POS pensávamos isso. Dito isto, o POS é um partido e neste momento era um partido, a forma. E neste momento, a maioria dos trabalhadores e dos estudantes e dos jovens abominam a palavra partido. Estão fartos, metem tudo no mesmo saco. Partidos, não quero mais isso. Não me falem mais em partidos. E não é só no nosso país, é por toda a parte. Porque estão saturados com aquilo que tem sido feito pelas organizações existentes, pelas direções das organizações que controlam, de facto, a luta dos trabalhadores e dos povos e os confinam e lhes dizem: nós é que sabemos, nós é que ditamos, nós é que mandamos, vocês só têm que votar, vocês têm que ouvir. Estão tão fartos disto que já metem tudo no mesmo saco e dizem: não nos falem mais em partidos. Portanto, essa palavra não serve, está gasta, está gasta no léxico sobretudo das gerações mais jovens. E neste sentido, nós temos que encontrar, se nós queremos trabalhar para construir essa saída política com outros, nós temos que nos libertar de todo e qualquer ruído que obstaculize a esse tipo de atividade, de intervenção. E, portanto, foi aí que nós decidimos que íamos mesmo mudar de nome e de estatuto. Não porque a nossa linha de orientação fosse diferente, não, para termos mais elasticidade, mais maleabilidade e ao estarmos com vocês, por exemplo, com o Saúl, com o Vilela ou com os outros, estarmos no mesmo pé de igualdade, estamos todos no mesmo pé de igualdade, estamos todos no mesmo barco, estamos todos com preocupações semelhantes, vamos lá ver como é que nós vamos dar a volta a isto. Porque sabemos que não vai cair nenhuma solução do céu. E também ninguém tem uma solução na manga, eu não tenho nenhuma solução na manga. Quem é que tem soluções na manga? É sempre a ação concreta que encontra soluções. Tal como os cientistas não têm soluções na manga, os cientistas estudam, investigam, veem o estado da arte, partilham com os outros e a partir daí vão procurando e vão encontrando com muitas dúvidas e vão chegando a conclusões e vão fazendo leis que passado algum tempo podem ser postas em causa. E nós também temos que pensar nisso no nosso trabalho. É neste contexto e neste processo que se constituiu a associação, foi este sentimento e esta profunda aspiração a trabalhar-se com as mãos livres e dar as mãos a todos os que pudermos dar, que nos determinou a formarmos uma associação. Porque nós podíamos manter o POS, nós podíamos participar numas eleições, e pronto, já estava, bastava ter participado nas eleições para o Parlamento Europeu, concorrer às eleições por um círculo eleitoral ou dois. Não é isso, não nos determinava nada disso. E, portanto, nós vamos fazer esta associação, não para ficarmos aqui a dizer agora venham aqui para dentro desta associação, que nós é que somos bons. Não. A associação é uma forma de organização destes militantes, e obviamente se houver outros que estiverem cá na linha da associação, certamente, que tem um programa da Quarta Internacional, ainda não discutimos como é que podemos gerir-nos cá dentro sem ser só com este programa. A associação quer ser um agente de construção com outros. Portanto, não é a saída da associação. A associação faz parte do processo com outros. Agora, como é que a gente vê esse processo? Olha, eu só lhes posso dizer que nós neste momento continuamos a trabalhar
Temos um jornal que é um militante, animamos o jornal que é um militante socialista. O jornal vem desde a Comissão de Trabalho do PS, porque tínhamos sido nós, porque tínhamos fundado na Comissão de Trabalho do PS, éramos militantes dos núcleos da empresa, do Partido Socialista, da Comissão de Trabalho, e quando fomos expulsos, o jornal estava em nosso nome, ficou connosco. Portanto, é um património. Mas esse jornal que ajudou a manter o POS, nós queremos que esse jornal seja de vocês, seja de todos aqueles que queiram fazer passar de forma organizada linhas de orientação e propostas. Porque uma coisa é o que nós estamos aqui a fazer, que é muito importante, e eu saúdo e felicito-vos por vocês fazerem este tipo de trabalho e se esforçarem e estarem aqui a fazer isto. Portanto, escolheram fazer isto e acho que é muito importante, é louvável e é positivo. Portanto, felicito-vos por isso. Estão a prestar um serviço à luta da nossa classe. Mas há outra componente que é muito importante, independentemente de haver agora as redes sociais, é a expressão organizada escrita, texto escrito, o texto refletido. Portanto, nós queremos que isso, que o militante socialista seja um instrumento de expressão desse texto escrito, desse texto elaborado, dessa partilha, portanto, e que possa fazer a ligação com os militantes de outros países. Porque, neste momento, cada vez mais, já há 40 anos assim era, mas cada vez mais a luta não pode ser uma luta só em Portugal, ou só em Espanha, ou só em França. Nós precisamos de nos entender uns com os outros. E há um caminho. Eu posso dar-vos só uma informação. Podemos depois desenvolver isso mais tarde. Mas vocês sabem que militantes da Grécia, dirigentes sindicais gregos, que já levaram tantas, já bateram com a cabeça em tanto lado, que foram militantes do Siriza, que se bateram, sei lá, e que se sentem com as mãos vazias, e que vão ter que continuar a lutar na Grécia, como nos outros países, não é? E eles percebem que não podem fazer aquele trabalho, nem encontrar respostas para a luta deles, para a luta da Grécia, sem ser com os militantes, com os trabalhadores da Europa. Eles escreveram uma carta aos militantes, aos trabalhadores de outros países da Europa. Vamos lá discutir como é que nós vamos sair deste buraco em que estamos metidos. Nós já fizemos tantas experiências, como é que nós vamos daqui sair? Temos que nos entender, temos que encontrar uma resposta que permita ligar-nos. Uma resposta que é para a Europa, para os trabalhadores da Europa, para os povos da Europa. Eles também fizeram experiências da União Europeia. Manteram-se lá de que maneira? E vocês viram o que é que o Eurofacto diz que lhe aconteceu. Eles perceberam que não conseguem naquele contexto. Eles querem discutir. E não há nenhum salvador, não há nenhum partido iluminado, como já vimos, que tenha a resposta. Vai ser com tentativas e erros que vamos construir a resposta. E é quando vocês dizem qual é a saída, nós não temos resposta. Agora estamos certos que é nesta discussão, nesta partilha, que se faz. E que aqui fazemos. Nós, por exemplo, ainda ontem, há bocado eu recebi um documento dos camaradas da Marinha Grande, que tem um círculo de discussão que se chama Militante Socialista, círculo de discussão MS, Militante Socialista, Discussão e Intervenção, e que já tem outros militantes que não são só da Marinha Grande, militantes que estão ligados à convergência do Bloco de Esquerda, militantes que vêm do Partido Comunista, militantes que vêm do PS, militantes da JS, neste momento, que são membros da JS, e que discutiram, eles aprovaram um documento, que é uma carta, dirigida aos trabalhadores da Galp, solidários com a luta deles. E querem que essa carta ganhe a adesão de mais trabalhadores, de mais militantes, para eles perceberem saberem que não estão sozinhos, que eles podem contar com a ação
com a mobilização, com o apoio de outros trabalhadores, de outros militantes. E este processo é o mesmo com a TAP. Estou a contar estes 2 exemplos, mas portanto, são articulações que se vão fazendo. Portanto, são pequenos passos, mas são pequenos passos que participam de um processo de grandes passos. Não sei se consegui mostrar na prática como é que vemos que este processo trabalha. Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, tínhamos aqui um último ponto que era sobre a situação nacional e já temos algumas perguntas de pessoas que nos estão a ver sobre a situação nacional. Eu começava aqui por uma do Frederico Aleixo, que é sobre as eleições. Ele diz, questão, qual é o posicionamento do POS em relação à realização destas eleições? Concorda com a manutenção da data ou acha que deviam ser adiadas dado o contexto de pandemia, não é? Olha, eu não me parece que as eleições tivessem que ser adiadas. Não penso, aliás, nunca pensámos nisso. Eu considero é que aqueles que se colocam no terreno do socialismo, os candidatos que apresentaram nas eleições, concretamente a Marisa Matias, o João Ferreira, a Ana Gomes, estes 3 candidatos tiveram uma oportunidade imensa de ajudar os trabalhadores portugueses a abrir um caminho. Desperdiçaram essa oportunidade outra vez. Portanto, e estas eleições mais confinadas, menos confinadas, o que é certo é que a luta de classes não está confinada. Os trabalhadores da TAP estão a ser despedidos, os da Galp foram despedidos e nos outros sítios estão a ser despedidos e os trabalhadores estão a trabalhar em teletrabalho, confinados, a engolir tudo aquilo que os patrões lhe querem impor. E as empresas não estão confinadas, as pessoas vão trabalhar para as empresas e têm que engolir os meios de transporte, muitas vezes atafolhados, e aí o vírus também, e de que maneira passa, não é? E, portanto, a luta, então, nesse caso, tínhamos que também fechar o país não pode fechar, como sabemos, não pode fechar totalmente. Ora, o que está, não parece que tenha que haver adiamento das eleições. O que eu acho é que estas eleições são como se fosse um ritual. São mais um ritual. Há uns que aparecem na Unidade Nacional, na Santa Unidade Nacional, não é? Que têm a eleição garantida, o caso do Presidente da República, não é? Tem a eleição garantida. Há outros que pertencem à sua área, como ele próprio diz, mais liberais, mais fantasmagóricos, mais tapafúrdios, mais fascistas, o que se queira. Portanto, há isso tudo, faz parte tudo do mesmo contexto. Depois há os outros que malham, que os criticam, que malham em cima do fascista, como se fosse o diabo que vem aí, atenção, atenção, e depois ficam todos no mesmo quadro. Dizem muito mal da situação, dizem muito mal, uns de uma maneira, outros de outra, têm propostas ideias justas. Quem é que pode estar contra as ideias que defende a Marisa Matias, ou que defende o João Ferreira, ou que defende a Ana Gomes, mas depois, como é que elas se podem concretizar? É com o Presidente da República? Não é. Elas só se podiam concretizar, e elas até se completam, até se podem completar ou complementar. E é por isso que muita gente diz, mas porquê é que não fizeram só um? Porquê é que não se uniram só um? Mas não conseguem fazer isso. Porque fazer isso era, neste momento, de facto, abrir um caminho, porque iam pôr as reivindicações, iam ajudar os trabalhadores da Galp a organizarem-se mesmo e a dizer não há aqui nenhum despedimento, nem só um. Mas isso não podem fazer, porque isso é libertar.
e iam para o meio dos transportes, iam dizer que os transportes públicos não podem, ninguém pode entrar nesta estação porque já estão aqui 20. Não se entra nas lojas por mais que X elementos. Também não entra numa estação de metro mais que X pessoas. Não é? Seria assim. Tudo isso, bom, é esta questão, esta ação que estes candidatos recusaram fazer, tal como recusaram organizar, de facto, uma mobilização para impor a requisição civil de todos os serviços de saúde, toda a capacidade instalada, como se diz. E com o apoio, inclusivamente, dos trabalhadores que estão nesses serviços. Porque eu não me acredito que os médicos, que os enfermeiros, que estão nos serviços de saúde privados, não estejam de acordo em dar as mãos aos seus colegas que estão a cair para o lado. Eu não me acredito. Eles querem dar as mãos aos seus colegas. Então como é que se pode tomar a iniciativa? Parece que é ali assim uma coisa que só uma negociação com a direção do hospital, tal. Mas por que não haver aqui uma partilha? Por que não tomarmos tudo nas mãos? Isto era, em minha opinião, a ação de candidatos que deviam ser de iniciativa e que abriam a iniciativa, candidatos de ação, candidatos de iniciativa, que abriam a iniciativa dos trabalhadores. Para isso era preciso adiar as eleições. Não até era preciso havê-las agora, porque agora é que é preciso resolver os problemas. E eles podiam ser uma ajuda muito grande. Porque não podemos esperar que seja o governo, independentemente da boa vontade destes ou dos outros que lá estejam, não estamos a fazer um julgamento moral. Esta ação tem que ser uma iniciativa dos jovens, em particular dos jovens e das populações, das classes trabalhadoras, que sentem que têm as mãos livres e que vão para a frente. Nenhum deles fez isso, nem está disposto a fazer isso. Portanto, estão todos, em última análise, no mesmo contexto. É o contexto de Bruxelas. Eu tínhamos aqui mais uma pergunta, por acaso vem bem a propósito do que estiveste a dizer, que é do Leão Bronstein. Ele pergunta: faz sentido bater na tecla da inconstitucionalidade do Chega? Que é uma ideia que tem sido posta em cima da mesa, tanto quanto sei, pelo menos pela Ana Gomes, nestas eleições. Eu não sei se faz sentido fazer uma tecla na inconstitucionalidade do Chega. Eu acho que eu pergunto-me se a Ana Gomes ganha alguma coisa com isso. O Chega pode ser inconstitucional. Aliás, temos camaradas ligados à associação POS que inclusive escreveram uma carta fundamentada ao Presidente da Assembleia da República para que ele coloque essa questão e à Assembleia, evocando os artigos do programa do Chega, etc. Mas isso para mim, com todo o respeito que tenho pelo camarada que até escreveu isso, para mim a questão central é como é que se derrotam estas veleidades de gente que se aproveita daquilo que são as consequências das políticas que os governos fazem e das direções dos partidos que suportam esses governos e que mantêm tudo no mesmo quadro e, portanto, fica tudo responsável pela mesma desgraça. E eles aproveitam as consequências dessas políticas para depois dizer que o 25 de Abril tem que ser enterrado. E eu acho que essas veleidades, por enquanto, são apenas veleidades do 25 de Abril de ser enterrado. É por isso que ele diz que a Constituição tem que ser revista, porque o 25 de Abril tem que ser desenterrado, tem que ser enterrado, não é? A Revolução tem que ser morta e bem morta, não chega a ser golpeada, e adormecida, tem que ser morta, espezinhada. É isso que o sistema capitalista precisa de fazer no nosso país, tal como precisa de fazer nos outros países, roubar ou retirar todas as conquistas sociais que a classe trabalhadora arrancou em toda a parte por onde essas conquistas existem. Vejam o exemplo de França, como o sistema precisa de tirar até as liberdades conseguidas com
em 1789, com a Revolução Francesa, têm que ser destruídas, até onde chegam as necessidades do capital financeiro. E não é a Le Pen, não é a Le Pen que está a fazer isto. Porque se fosse a Le Pen que estivesse a fazer isto, saltava tudo. E este, com punhinhos de renda, grande democrata, está a fazer o caminho para a Le Pen vir a seguir, não é? Portanto, a maneira que eu penso que a forma de derrotar estas veleidades é reatar com o 25 de Abril. E reatar com o 25 de Abril, as pessoas estão vivas para fazer. É na prática. E não é com esta, na minha opinião, esta liturgia de cada um diz uma coisa, fazem uma intervenção, a televisão mostra o que estes dizem e o que o outro diz, e depois vamos votar. Isto é uma liturgia. Aparece agora, eu que lutei tanto pela liberdade de votar e pela liberdade de informação e pelos partidos políticos, e que sei o que é não poder votar, o que é não ter um partido político, o que não ter expressão, porque vem antes de 25 de Abril, vejo agora como é que esta conquista tão importante, eu não sou capaz de não ir votar, nem que no meu voto, mas eu tenho que ir votar, não sou capaz de não votar, mas eu percebo que esta conquista, este direito, se não é refrescado, se não é renovado, se não fica vivo pela força das forças vivas, que são as classes trabalhadoras, e os jovens em particular, ela torna-se numa coisa anquilosada, tão anquilosada como está o Parlamento. Por muitas pessoas o veem como aqueles que estão ali todos a falar, falam e depois fica tudo igual. Eu não quero que isto aconteça. Eu que lutei por uma Assembleia da República, que ajudei a fazer a Constituição, e isto é que mata a Constituição, não é os Chegas e companhia. Estas políticas é que matam a Constituição. E abrem o caminho aos Chegas. E, portanto, é aí que a gente tem que malhar, em minha opinião. Portanto, a inconstitucionalidade, em minha opinião, de facto, é possível anular estes indivíduos através da ação concreta. E não é com os jogos deles, é ao contrário. É pelo positivo. Vamos construir, vamos fazer, vamos mudar. Eu sou professora, eu não queria estou reformada, eu não queria neste momento estar na escola. Olha, aliás, eu não sei como é que se pode estar na escola. Eu conheço colegas que dizem a escola hoje tornou-se aquilo que eu mais gosto de fazer, que é ensinar, que é ajudar crianças a crescer, ajudar crianças a construir, a fazerem-se gente. Eu neste momento sou impedida de o fazer. Vivo confinada, independentemente das regras do confinamento, vivo fechada na cadeia de comando, de cima para baixo, de um diretor que manda e do staff que ele tem à sua volta, que nos manda e que nos faz cumprir todas as regras, todas as ordens. Coadjuvado, inclusive pelo Ministro da Educação, que é o chefe máximo. E a escola é a destruição da democracia neste momento. A escola que é a principal conquista da democracia, com o Serviço Nacional de Saúde, está a ser completamente destruída, porque estão a fazer da escola um agrupamento de técnicos. Estão a transformar os professores em técnicos e não em professores, em mestres. Está a ver? Isto é que mata a democracia. Temos aqui mais uma pergunta aqui do Leon Bronstein. Quando se fala aqui da questão do partido, portanto, da palavra partido, portanto, disseste que há essa questão de que a palavra partido em si caiu numa certa desgraça, as pessoas têm quase vergonha de se assumir, e mesmo isto, no tempo em que fui militante da Juventude Socialista, isso era quase uma batalha que
há as razões boas e as razões más para isso acontecer, mas a batalha de legitimar ser ativista político, ser militante partidário, mas o que eu pergunto aqui transmitida a pergunta do Bronstein, não haveria aqui uma necessidade mesmo de reabilitar o termo partido com uma ofensiva de propaganda, porque isso também não faria parte da luta política, recuperar o sentido que a palavra deveria ter, que a palavra partido, chamemos-lhe até a forma partido, portanto, usá-lo até de uma maneira, sabendo que estamos a usá-lo de uma maneira diferente daquela que os partidos bem inseridos na democracia burguesa usa. Poderá fazer sentido se o processo de organização, de construção da organização, que está a amadurecer um pouco por toda a parte, chegar a um ponto em que esses militantes, essas correntes, decidirem adotar o nome de partido, porque não? Mas são eles que o farão. É essa força que o fará. Até podem renovar, podem refrescar completamente esse termo. Nunca acabaram os sindicatos. No entanto, os sindicatos antes do 25 de Abril eram sindicatos corporativos, na sua grande maioria. Os sindicatos mantêm-se. Os trabalhadores com a Revolução tomaram os sindicatos por dentro, mudaram as direções, fizeram novos estatutos, os sindicatos existem. Portanto, eu não sei, não é a mesma coisa que os partidos. Os trabalhadores não podem, os militantes que estão nos partidos atuais, não podem ir, não conseguem, não podem, é impossível. O aparelho que está construído não podem modificar o partido existente. O sindicato poderão. Agora, se estes militantes que sentem a necessidade de construir uma direção e concluem que essa direção se chama partido, porque não? Vão utilizar tudo se pode renovar dentro do próprio, é uma renovação dentro do velho, o velho e o novo, tudo se pode converter dentro do quadro da democracia mais larga. Portanto, nós estamos a caminhar para uma forma de organização da sociedade que tem que ser muito mais democrática. Pode-se chamar partido, sei lá, mas será uma democracia com formas diferentes, porque o conteúdo do movimento de hoje não cabe nos partidos. Nós vemos, portanto, vocês veem no poder local, as populações organizam-se e procuram estruturas que se chamam independentes, movimentos, para participar nas eleições para o poder local. É uma procura e pode-se chamar partido, eu admito, eu não sei como é que se vai chamar. Provavelmente poderá-se chamar partido. Ora bom, mas não é um pequeno partido. Mas atenção, não é um pequeno partido. É um partido da direção, emana da classe, do seu conjunto, não de um pequeno partido que fica ali a dizer umas coisas. Não pode ser isso. Sim, já tive experiência. Bom, e agora passamos para uma outra pergunta que está aqui a ser feita. Falávamos há pouco de jovens e tudo mais. Temos aqui uma pergunta que o Tiago nos coloca, que eu acho que tem a ver com isso, não é? Ele diz-nos: há site ou páginas nas redes sociais do militante socialista? Se há páginas? Nós temos uma página do MS, a partir do POS temos uma página. Muito bem, portanto, ele pergunta-nos aqui no nosso chat, então a pergunta está feita e a resposta está dada, portanto, Tiago, vai ao Google e descobres a página do militante socialista, com certeza. Escrever POS4 encontram. POS4, ok, muito bem, é só ir lá e encontram então a página do Militante Socialista. Nós já temos então cerca de uma hora de conversa. Eu agradeci então teres aceito o nosso convite para estarmos aqui a conversar sobre o condicionamento das eleições.
Teremos então eleições agora no domingo e pronto, lá logo veremos como é que agimos em relação a isso. Saúl, Eu já fui votar, eu já votei. Ok, melhor. Eu já Saúl, votei. tens mais alguma coisa? Eu não sou capaz de não votar. Muito bem, Acho pronto. que é uma coisa, é uma conquista, uma prerrogativa que não se pode perder. Previsar, com certeza. Apesar de considerar que estas eleições foram mais umas, são mais umas. Claro. Saúl, queres dizer alguma coisa para rematarmos a discussão? Eu quero dizer que nós não estamos... Quero só deixar aqui. Diz, Saúl, força. Ou era o Saúl que queria dizer? Saúl, tu querias dizer alguma coisa? Eu tinha perguntado ao Saúl, mas pronto, o Saúl Então diz ao Saúl. Sim, só eu. Saúl, força, aproveita. Certo. Só que também, quando estávamos a falar do que se fala, portanto, das lutas laborais e sociais no resto do mundo, do que é que chega até nós, portanto, e tu referiste bem, uma série de lutas que só chegam até nós quando chegam a um ponto de ruptura, basicamente, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja no Reino Unido. Só destacar aqui que continuamos sem notícias de relevo sobre uma das maiores greves de sempre do mundo inteiro ainda a acontecer na Índia, e eu próprio ainda estou para fazer essa investigação, espero conseguir fazê-la, perceber a legitimidade de representação da classe daqueles sindicatos, se há, porque vejo ali uma série de, por exemplo, pequenos proprietários que têm há toda uma discussão a fazer em relação à questão de pequenos proprietários na questão da luta de classe, mas isso é uma questão, portanto, discutir isso. Outra questão é nem se ouvir falar dessa situação. As notícias têm sido de completa nota de rodapé, dando lugar a fediveres muito menos importantes noutros locais do mundo. E quem diz isso diz as lutas que continuam numa série de países no mundo inteiro, seja a guerra civil da Síria continua, seja a luta dos naxalitas na Índia. Todas essas lutas não é a imprensa nossa que vai fazer, e talvez tanto isso como a representação de interesses de classe, sejam de partidos como o POS ou outros, ter que ser feita por uma imprensa aqui construída por nós de base, que seja uma imprensa de classe. Classe, estou inteiramente de acordo. Portanto, a construção dessa informação, a passagem, a ligação uns com os outros, nós necessitamos dela todos como pão para a boca. E isso é a nossa responsabilidade, darmos os meios para podermos fazer essas redes de informação e passar, porque é verdade, a situação na Índia, as greves na China, é importante que nós possamos dar essa informação e aumentar as nossas forças, reforçar a capacidade de articulação, e nesse aspecto, portanto, estou inteiramente de acordo contigo, Saúl. Vamos para a frente. Também é um militante socialista, procura passar nas suas páginas informação internacional e em ligação com documentos que vêm dos camaradas dos outros países. Aliás, não passa só informação no jornal, passa sistematicamente informações, não só do nosso país, mas dos outros países. Passa da Espanha, daqui, vai passando sistematicamente. Se vocês forem lá ver, de acordo com as nossas forças, portanto, limitadas, mas procura passar informação. Mas é preciso aumentar e alargar e unirmos. É isso que eu estava a dizer, é que conto com vocês e espero que vocês contem connosco para alargarmos esta rede de comunicação e de organização, porque nós não estamos sozinhos.
Há muita coisa para fazer, claro, há muita coisa para fazer, mas há um trabalho que está a ser feito e nós temos é que segurar o cabo, mas o cabo existe, vamos acrescentar mais um reforço neste cabo e o futuro pertence-nos, pertence sobretudo a vocês. Sim, a todos nós, seguramente. Muito bem, olha, me agradecer então mais uma vez o teres aceito o nosso convite para estarmos aqui. Nós não temos aqui mais nenhuma pergunta no chat em espera, portanto agradecemos a todas as pessoas que participaram no nosso chat por nos terem ajudado e terem contribuído para enriquecer este debate. E bom, numa próxima oportunidade com certeza voltaremos a falar sobre mais assuntos, se não eleições, sobre a saída, sobre como é que organizamos agora este processo. Sim. Muito boa noite a todos. Muito obrigado. O texto dos camaradas do Círculo MS sobre da Galp, e propomos que vocês o subscrevam e apelem a todos os outros que façam o mesmo e façam chegar aos camaradas da Galp. Não sei se vocês estão de acordo, não estamos ainda uma coisa pela proibição dos despedimentos, vamos mandar a petição pela proibição dos despedimentos, que é de militantes de vários sindicatos, que também coloca a questão e proibição efetiva dos despedimentos. Muito bem. Bom? Mais uma vez, muito obrigado e muito boa noite então a todos. Adeus, boa noite, tchau, saúde, tchau, Vilela.